Este é o Fair Tópicos, do Fair Mormon Podcast. O título do artigo dessa semana é Assuntos Desafiadores e Como Guardar a Fé, Parte 1, por Michael R. Ash, traduzido por Paulo Magnani e lido por Luiz Botelho. Este artigo foi usado com a permissão do autor e do Deseret News. Outros artigos do Michael Ash podem ser encontrados no deseretnews.com. Em menos de 200 anos, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias passou de um pequeno grupo de conversos em uma casa rural em Fayette, Nova York, para uma igreja mundial com mais de 15 milhões de membros e que cresce na média de 1 milhão de novos membros a cada 3 anos. Hoje, a Igreja Sud é a quarta maior denominação cristã nos Estados Unidos, sendo que mais da metade de seus membros vivem fora dos Estados Unidos. Apesar de milhares de novos conversos unirem-se à igreja a cada ano, há também membros que se afastam a cada ano. Por que algumas pessoas se afastam? Algumas por terem se sentido ofendidas, ou por não gostarem dos membros de sua ala, ou mesmo por transgressões não resolvidas. Alguns não gostam de ir à igreja, enquanto outros se identificam com uma religião diferente. Alguns se afastam porque a igreja atrapalha seu estilo de vida, ou porque a religião não satisfaz sua percepção de felicidade. Outros se afastam ao lidar com problemas que percebem na doutrina Sud ou na história da igreja. Pode ser fácil dizer que aqueles que se afastam nunca tiveram um testemunho real. Enquanto isto pode ser verdade para alguns, é provavelmente falso para todos os outros. A história mostra que alguns membros que tiveram experiências espirituais significativas e, portanto, testemunhos reais, se afastaram da igreja. As 3 testemunhas, por exemplo, viram um anjo e ouviram a voz de Deus. Ainda assim, todas as 3 se afastaram e apenas 2 retornaram. Sidney Rigdon, um dos líderes no início da igreja, estava presente com Joseph Smith durante a visão do Salvador e mesmo assim acabou se afastando. Estes e outros exemplos sugerem que mesmo membros com testemunhos reais podem perder sua fé. Jesus disse que até mesmo os eleitos poderiam se desviar, e nós sabemos através da visão de Lehi que alguns dos que provaram do fruto do amor de Deus abandonaram o fruto e se direcionaram para o grande e espaçoso edifício. Dentre os membros modernos que têm se afastado da igreja, nós incluímos presidentes da Sociedade de Socorro e do Quórum de Elders, bispos e conselheiros, sumos sacerdotes e até mesmo presidentes de templo. Algumas desconversões são resultado de uma apostasia intelectual. De acordo com uma pesquisa informal realizada entre diversos membros que se afastaram, por exemplo, 1/3 eram membros ativos até 6 meses ou menos antes de deixar a igreja, e mais de 2/3 disseram ter sido ativos por mais de 10 anos antes da apostasia pessoal. Aproximadamente 2/3 nasceram no convênio, receberam suas investiduras e se casaram no templo. O que mais assusta na apostasia intelectual é que ela pode vir do nada, de repente, e a maioria dos membros geralmente não percebe que está vulnerável a este tipo de apostasia, até que quando percebem, eles já estão envolvidos por ela. Geralmente, estes que sucumbem pela apostasia intelectual são membros que encontraram informação que parece se chocar com o que eles já conheciam das escrituras, de revelação, dos profetas e das profecias, da história da igreja e de Joseph Smith. De acordo com a pesquisa feita com ex-mormons, a maioria daqueles que se afastaram da igreja o fizeram porque eles não mais acreditavam que Joseph fora um profeta ou que o livro de Mormon é verdadeiro. Dentre os assuntos mais problemáticos que os levaram à rejeição da igreja estão a arqueologia do livro de Mormon, o livro de Abraão, poligamia, argumentos sobre o DNA e o caráter de Joseph Smith. Enquanto a internet tem trazido essas controvérsias às casas dos membros como jamais ocorrera antes, não são todos os membros que enxergam estes assuntos como pedras de tropeço. Por que então alguns membros que são ativos e com real testemunho balançam diante desses tópicos enquanto outros não? Como podemos fortalecer nossas defesas espirituais e intelectuais caso nos deparemos com tais controvérsias? Em uma série de artigos, examinaremos as concepções errôneas que podem tornar vulneráveis o nosso testemunho e nos levar à apostasia intelectual, e ofereceremos sugestões de como podemos fortalecer nossa base intelectual contra assuntos desafiadores. Isso pode ser realizado ao desenvolvermos uma apreciação mais sutil do papel dos profetas e da revelação pessoal, e ao expandir nossa compreensão das limitações inerentes da ciência, da história e até mesmo das escrituras. Obrigado por acompanhar esse episódio Fair Tópicos. Esta é uma produção da Fair Mormon. As opiniões expressas nesse podcast não são necessariamente a visão da Fair Mormon ou da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Se inscreva em nosso canal e ajude a aumentar a popularidade desse podcast compartilhando com seus amigos. Obrigado e até o próximo episódio Fair Tópicos.